Novo Testamento, né? Então esse vídeo é da playlist específica de teologia, uma playlist geral de teologia, mas a playlist específica é sobre o Novo Testamento. E hoje eu quero tratar sobre a posição dos judaizantes sobre Gálatas. Gálatas, que é um livro do Novo Testamento, Mateus, Mateus, vamos ver se eu consigo lembrar. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Então, logo depois de 1ª e 2ª Coríntios. Já tratei sobre o início, a autoria e a aceitação da epístola, e hoje é a oposição dos judaizantes. Esse é o assunto, então, sobre Gálatas do Novo Testamento. Como bem coloca Carson, que emite a opinião do século I, judaizar significa viver como judeu, mesmo que não o fosse. E nesse sentido, judaizante seria um gentil tentando viver como judeu. Carson escreve que, em deferência, contudo, ao uso moderno, temos mantido o termo no sentido usado hoje em dia. Halley afirma que os judaizantes eram uma seita que, não querendo aceitar a decisão dos apóstolos a respeito da circuncisão, continuava a insistir em que os cristãos só poderiam chegar-se a Deus por meio do judaísmo e que, portanto, os gentios, para se tornar cristãos, deviam primeiramente ser circuncidados e observar a lei judaica. Os judaizantes empreenderam por conta própria visitar, desequilibrar e perturbar as igrejas gentílicas. Estavam resolutos em estampar a Cristo com a marca registrada judaica, custasse o que custasse. Dockery acrescenta que os opositores ensinavam principalmente a lei e os rituais judaicos. Neste parecer, o apóstata de uma fé estava sendo desenvolvido em paralelo com o Evangelho de Cristo, que fora ministrado por Paulo. Então, a carta de Gálatas tem também esse objetivo, né, de se tornar uma oposição aos judaizantes, ou seja, aqueles que queriam viver como judeus, seguindo as suas tradições. Esperavam que os convertidos de Paulo aceitassem um evangelho completo que incluísse a circuncisão, inclusive, que é uma tradição judaica, né? Festas rituais, que são tradições judaicas, celebrações e provavelmente regras judaicas de alimentação. Como meio para esse fim, minavam a autoridade de Paulo, alegando que sua condição de apóstolo era tão inválida como o seu evangelho. Na época do Novo Testamento, Galácia também, agora só uma observação aqui, né? Então é isso, a oposição dos judaizantes. Nesse contexto significa exatamente isso que eu trouxe até agora, então. Na época do Novo Testamento, Galácia podia referir-se à região centro-norte da Ásia Menor, a moderna Turquia, ou a uma província romana da Ásia Menor, central. Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe eram cidades da província da Galácia. E Paulo visitou todas elas na primeira viagem missionária. Tanto Pedro quanto Paulo parecem empregar o termo com referência à província inteira. Os Gálatas eram gálios, oriundos do norte do Mar Negro, separaram-se na migração principal que foi para o oeste e acabaram ficando na região que agora é a França, que nos dias de Paulo era chamada de Gália. Eles se estabeleceram na Ásia Menor no século III a.C. também. Bom, então é isso. No próximo vídeo quero tratar sobre a apologia da verdade no contexto de Gálatas. Fico por aqui, valeu!